maltinha! Depois de muito procrastinar a semana toda, estou a gravar isto na véspera do vídeo sair. Olha, na pior das hipóteses sai durante a semana. Vamos ver. Espero que não seja o caso. Como é que vocês estão? Como é que têm sido estes dias? Como é que vai esta semana? Tão caótica como a minha? É porque o mês de março já começou a dar assim. Mas por acaso até agora têm sido coisas boas. A primeira delas todas, se tudo correr bem, o vídeo sai antes disso, será aqui a minha primeira apresentação deste mês. Se tudo correr bem não vai ser a única. Vou apresentar poesia. Já o tenho posto aqui no short que vou colocar nos cards. Vem aí a minha primeira performance. Estou um bocadinho assim a passar-me, mas cruzei os dedos. Provavelmente eu hei de partilhar vídeos depois. O vídeo hoje tem mais ou menos a ver com isso, mas não a 100%. Ao longo do canal, eu sinto que isto tem sido assim o meu dump de coisas, de hobbies, das 3.500 coisas que eu faço, com o acréscimo também das gravações. Desta vez, vim falar-vos dos meus 10 hobbies preferidos. Eu acho que ao longo da vida já fiz mais coisas, vou ser sincera, mas estas são algumas das que eu ou ainda faço, ou das que fiz durante mais tempo, que de alguma forma são importantes para mim, foram importantes no geral, e ficam também como ideias que, na maioria das vezes, nos afastam um bocadinho de estarmos só a ver vídeos aleatórios, a passear pelas redes sociais. O objetivo eu acho que não é esse, continua a ser falar do que estes hobbies foram para mim, e são para mim, na maioria, mas fica também como ideias. Provavelmente vou acabar por mostrar algumas coisas do que já fiz, provavelmente não vai ser de tudo, mas pronto, se não começar, nunca mais me despacho. Se vocês gostarem do vídeo, deixem o vosso like, comentem, partilhem e subscrevam. Qualquer criaturinha é bem-vinda. Criaturinha, oh my god. Ai, eu estou mesmo lerda. Esta semana eu tenho procrastinado com os vídeos como tudo, mas não é só por procrastinar, é porque realmente o tempo está escasso. De qualquer das maneiras, vamos então começar o meu top 10 de hobbies, assim os mais marcantes, por assim dizer. E o primeiro é um bocado óbvio, eu tenho feito carradas de vídeos acerca disto, desenhar. Claro que eu podia dividir o desenhar em desenhar, pintar com acrílicas, pintar em tela, pintar com lápis de cor. Sinto que desenhar e pintar acabam por ser hobbies tipo com bué divisórias, por assim dizer. Eu desenho desde que me lembro de ser gente. A minha mãe poderia confirmá-lo. E é algo que eu sempre fiz, com mais frequência, menos frequência, e sempre foi muito bom para extravasar a cabeça. De todos os que ali estão, não é o mais fácil para mim, mas está lá perto. É aquele em que eu se calhar tenho mais prática, onde me aprofundei a forma mais profissional, por assim dizer. No caso, é o segundo mais profissional. Porque acabei por ir para artes no secundário, porque mais nenhum me fazia sentido a nível das áreas disponíveis. Estou bem habituada à grande maioria dos materiais, mas atualmente a razão principal para eu nunca ter seguido isso a título profissional é porque desenhar é mesmo um hobby, é algo que eu gosto de usar para descansar a cabeça. E recentemente, em vídeos como aquele dos meus rascunhos a caneta, vocês já viram que comecei a ficar mais livre a nível de mão e fazer menos rascunho, ter menos receio de errar, e por acaso acho que essa é a parte principal do desenho para mim. Mas eu gostava de ver se tenho algum desenho. Tenho. E tenho em especial. Vou-vos mostrar os meus protagonistas do livro que eu estou a desenvolver atualmente. Olhem, meu Bruno. Foi desenhado com a referência do Pinterest, pois claro. Provavelmente até há de ser uma foto que alguns reconheçam. E a Ana, que também foi referência do Pinterest, mas a referência era ruiva e a minha Ana é loirinha. Oh, bela. E isto são tudo desenhos que têm sido feitos a caneta, que era uma coisa que eu detestava fazer quando era mais nova. E atualmente gosto bué porque não dá aquela margem para estar com montes de receio de erros, de medo de perfeições e assim. Ou seja, acaba por ser muito mais livre. De qualquer das maneiras, vocês já viram. Desde aquele vídeo dos cadernos, já comecei a usar o meu caderno novo. O segundo hobby, ele é hobby e não é, porque eu sinto que eu ainda faço muitas das vezes para relaxar a cabeça, que é aquilo que eu realmente considero como um hobby. Mas em parte também é trabalho, porque eu atualmente sou autora publicada, vocês conhecem
já deu falar 50 vezes no Palavras do Meu Reencontro, o meu livrinho, que eu nem sei se ele aparece, mas está para ali, eu já ponho a capa. E os links estão sempre na descrição, eu acho que já repeti isto 50 vezes, por acaso não tenho falado muito do meu livro, mas é possível que volte a falar mais. Mas, de qualquer das maneiras, o segundo desta lista é escrever. Eu não meti escrever logo como o primeiro porque ao início a piada era ser por ordem do que eu comecei a fazer, e desenho é o que eu digo, é o que eu faço desde que me lembro de ser humano, mas a escrita é, como eu já disse mais do que uma vez, o verdadeiro amor da minha vida. Aquela coisa que eu sinto que eu vou fazer eternamente. É a parte mais fácil para mim. Expressar-me através de palavras redigidas, com calma, revistas, relidas. E porque é que eu coloco como hobby, embora já vá começando a ser em parte um trabalho? Porque continua a ser provavelmente a expressão mais direta minha, mais livre e uma das coisas que mais me dá prazer, honestamente. Então, não podia fazer um vídeo sobre hobbies que não fosse sobre escrita, pois claro. E se vocês eventualmente quiserem mais vídeos relacionados com a escrita, digam, porque já tivemos dicas de escrita, já tivemos partes de eu a falar sobre quando estava a escrever o Mão, que ainda não está acabado, mas está quase. E se vocês quiserem mais alguma coisa específica sobre escrita, mais que não sejam os meus reminders e assim algum tipo de spoilers do que é que vão vir nos próximos livros ou algum tipo de projeto, digam-me, porque já disse, é a coisa que mais me apaixona, é o verdadeiro amor da minha vida. E em terceiro, o nosso cenário todo, basicamente. Ler. Leitura. Livrinhos. Eu acho que tenho vindo a encontrar aos bocadinhos nas minhas leituras. E tem sido uma espécie de uma oscilação engraçada o tentar não levar a leitura como uma coisa assim tão séria. Porque passei a fase de só ler romances que pelos intelectuais eram considerados uma merda. Já passei a fase de começar a só considerar livros que eu registava como lidos e assim, coisas que fossem assim, grandes calhamaços, romances grandes ou alguma coisa mais impactante. Atualmente adoro ler mangá, banda desenhada, romance, contos, poesia. Tenho-me encontrado aos bocadinhos em cada género e todas estas coisas que eu tenho lido são igualmente importantes, porque o que conta para mim como a leitura, como hobby, no caso, sinto que me perdi toda nesta frase, mas pronto, o que conta mais para mim na leitura é algo que me faça feliz, algo que me tire a cabeça do mundo real durante um bocadinho, ou algo que me faça realmente sentir. Desenhar, escrever, ler. Eu sei que isto normalmente anda sempre tudo intercalado, eu faço fanarts dos meus personagens, dos personagens dos outros, acabo por escrever inspirado nas leituras, acabo por pôr os meus personagens como leitores ou artistas plásticos de alguma maneira. E agora, como 4, eu acabei por optar por um hobby que eu faço muito pouco aqui, principalmente porque atualmente não é uma coisa que eu pratique. Tocar trompete. Eu toco numa banda filarmónica desde os meus 12 anos, mesmo na banda, mas comecei a aprender a tocar aos 9. Eu vou buscar o meu trompete, de qualquer das maneiras. E muitas das vezes nós quase nos esquecemos de que realmente é uma coisa que é fazível. Imaginem, eu digo o meu trompete, mas ele não é meu. Ele é da banda filarmónica da qual eu sou, da minha calceteira, do meu amor, da minha segunda casa. E muitas cidades têm bandas filarmónicas que dão estas chances a miúdos, e quem diz miúdos diz adultos mais formados e o caraças. Imaginem, na maioria das vezes ou são gratuitas ou são valores simbólicos. E é uma forma tão boa de nós focarmos em alguma coisa, de aprendermos entre ajuda, de... Foi realmente uma coisa que me ajudou muito ao longo da minha vida. Foi uma coisa que me fez sentir muito bem. Foi assim o meu primeiro amor dos palcos, por assim dizer. Eu não vou tocar porque eu não toco há muito tempo e tenho demasiada vergonha disso. Só queria trazer o meu bebé mesmo aqui para o pé de mim durante um bocadinho. E aqui fica sempre o facto de que a música é uma coisa tão sentida, é uma arte tão específica.
Quantos não foram os músicos que começaram em coisas tão pequeninas como muitas das vezes bandas filarmónicas com 20, 30 elementos? Eu, durante uma altura, era isto que eu queria fazer para o resto da minha vida. Era a coisa que mais mexia comigo. E aí, o grupo de pessoas com que eu cresci nesta altura, quando comecei, durante... Sinto muita falta deles, não vou mentir. Mas tocar trompete foi a coisa que eu pratiquei durante mais tempo, se calhar. Consistentemente, vamos dizer assim. Porque só parei no último ano. E enquanto, por exemplo, desenhar é assim bem oscilante e escrever um bocadinho mais a sério foi só assim nos últimos aninhos, eu toquei trompete todas as semanas, durante algumas alturas, todos os dias da minha vida, durante quase 10 anos. Eu pronto, faço, porque eu ainda faço parte. Faço 10 anos de banda este ano. E principalmente ali os primeiros 5 eu tocava todas as semanas. Durante a quarentena foi um filme, mas continuei a tocar, continuei a ter aulas. Não tínhamos ensaios, tínhamos coisas assim feitas de outra maneira. Dava para ficar. E às vezes é o que eu digo, às vezes é aquela coisa toda de querermos aprender um instrumento musical. Quantos miúdos não querem? Ou quantas pessoas esquecem que têm sequer esta hipótese? Quase todas as cidades têm, nem que seja uma banda. Experimentar. Tocar qualquer coisa. Ai, parece sempre tão difícil. Mas não é... Não é tanto isso. E é tão interessante aprender. E por mais complexo que seja, é uma coisa grande a que nós nos dedicarmos. É algo bom para focarmos a cabeça. Eu lembro-me que eu tomava a calceira como um sítio onde eu conseguia desligar completamente. E se calhar foi do que mais me ajudou, principalmente enquanto adolescente insuportável. Agora vou arrumar aqui a tranguitana toda, né? Um dia, eventualmente, quando eu tencionar voltar a tocar, que tem que ser durante os próximos tempos, porque é o que eu digo, talvez venham aí ainda mais coisas boas. Estes próximos meses, esperemos que sejam um senhor caos positivo, porque estamos a precisar. 2026, por favor, pelo amor da santa. Então, aqui como hobby número 5, eu tinha posto costurar e customizar coisas. São duas cenas diferentes, porque às vezes eu customizo coisas com pintura, outras realmente com costurar, bordar e assim. Mas imaginem, das coisas mais divertidas de sempre e realmente tipo, para libertar a cabeça, ou de vezes, foi cortar um top e bordar qualquer coisa, pintar alguma coisa em alguma peça de roupa. Também tinha os meus ténis de Heartstopper, que entretanto a minha cadela destruiu. Tenho aqui uns ténis que ainda têm coisas bordadas, mas estes coitadinhos estão todos estragados. Isto aqui na altura foi porque ele tinha um buraco aqui e eu fiz uma florzinha. Mas estes estão mesmo todos estragados. Não são de todo o meu melhor exemplo. Mas esta flor azul até está fixe. Portanto, até vou mostrar. Os ténis estão todos sujos. Estão mesmo destruídos. Mas eventualmente eu hei de fazer mais alguma coisinha destas. E às vezes nem sequer é preciso ir tão longe como customizar roupa. Às vezes só pintar a capa de um caderno, que era lisa, ou encher tudo de autocolantes, ou de desenhos pequeninos, colar mesmo coisas nossas. Também é uma das cenas que mais me liberta a cabeça. Isso e journaling, se calhar, são as mais livres, por assim, que eu tenho que pensar menos. Em sexto está gravar. E às vezes não é só o gravar, é falar. Isso é um verdadeiro hobby. Eu sou uma pessoa que gosta de conversa. Mas realmente eu aprendi não só a gostar de gravar, como mesmo da parte da edição. Às vezes. Não é todos os dias, de todo. Longe disso. Como eu já cheguei a falar em mais do que um vídeo, principalmente naquele com a Sofia, gravar para as redes sociais era assim um sonhozinho de criança. Um daqueles que a gente gosta de fingir que não temos. Mas acabou por ser uma coisa que virou um hobby para mim também, porque faço com frequência e porque me deixa feliz, essencialmente. Essa é basicamente a coisa principal para mim para eu considerar uma atividade um hobby. É algo que me faz bem de alguma maneira. Então mesmo às vezes, quando sinceramente não apetece muito ou assim, acabo por fazer porque tem algum sentido de obrigação para comigo, sinceramente, com o gostar de fazer aquilo e com o querer manter-me consistente.
mas sinto que é algo que de qualquer das maneiras eu não consigo fazer a 100% se não for nem com um bocadinho de vontade. Por exemplo, eu ontem estava para gravar este vídeo e estava num dia não desgraçado, então acabou por não sair nada de jeito porque é algo que eu gosto que me faça bem. Então, o set. O set agora vai-me fazer trazer mais tralha para aqui. Pulseiras, porta-chaves, acessórios de miçangas. Claro que não é preciso para ninguém fazer coisinhas de miçangas ter tanta tralha. Mas eu adoro a caixinha que eu atualmente comprei para ter as minhas cenas de fazer estas coisas. Já foi um hobby que eu já fiz mais, confesso. Sinto alguma falta. No outro dia eu e o Tito tivemos a organizar esta caixa toda, mesmo as divisórias das letras e assim. Eu atualmente não as uso, pelo menos não tanto quanto usava. E acho que por isso é que também parei um bocadinho de fazer. Mas era uma coisa que eu às vezes gostava mais de fazer do que propriamente de usar. Portanto, também era mais um hobby do que propriamente para eu ter mais acessórios. Dependia dos dias se eu gostava de as usar. Atualmente não tenho sido tão a minha cena a nível de as usar e acho que por isso é que também parei. Mas quero experimentar, por exemplo, começar a fazer mais porta-chaves, bernicoques, arranjar aqueles penduricos mesmo para fazer brincos. Também acho que deve ser mais giro e acho que iria bater mais com a minha vibe atualmente do que propriamente usar tantas pulseiras. Mas, olhem, desenhar, escrever. E escrever, volto a dizer, escrever não é só um género, eu escrevo tudo aquilo que me vem à cabeça, basicamente. Desenhar, escrever, ler, tocar um instrumento, costurar. Costurar eu não sou lá grande coisa, mas customizar coisas já é outra conversa. Gravar, pulseiras, journaling ou scrapbooking. Eu acho que isto acaba por ir tudo um bocado parecido. Eu acho que há muita gente que não considera journaling scrapbooking. E aqui eu acho que vou mais para a parte do scrapbook. Porque journaling seria mais envolver também a escrita. E eu estava a tentar separar mais ou menos. Porque aquilo que eu quero falar agora são basicamente colagens. São autocolantes, papéis, lembranças. Eu tenho um monte de coisas para isto atualmente. É uma inutilidade desgraçada. Mas eu gosto tanto. Isto fica aqui só um bocadinho daquilo que eu costumo ter para fazer este tipo de cenas. Vou mostrar um bocadinho algumas coisas que já tenha feito, que se calhar fica mais fácil com exemplos. Mas colagens é uma coisa tão livre, sabe tão bem e fica tão giro. E é super libertador também. Às vezes, uns autocolantes, umas fitinhas, um cartão de um sítio, uma boa memória. Epá, eu por acaso aqui neste, acho que a única que tem colagens é aquela. Mas pronto, quase tudo o que me envolve, por exemplo, aqui vamos tapar um bocadinho, porque há aqui coisas que, meu Deus, estou só a dar porrada no microfone. Isto há aqui coisas que ainda não se podem ver, mas por exemplo as páginas com as cenas têm sempre alguma coisa de colagens. Aqui, por exemplo, foi mesmo uma página de colagem específica. Isto foi do Dia dos Namorados, quando eu e o Tiago fomos ter o nosso date e das prendinhas que demos um ao outro. Esta foi da Oliver e Benji, logo de quando eu comprei aquelas figures que eu mostrei no outro dia. Depois, por exemplo, está aqui uma da lista de animes que eu estou a ver e que estou. Que eu estou a ver e que quero acabar e assim. Mesmo as aberturas. Scrapbooking para mim foi uma coisa que eu apanhei muito da Femingos. E é tipo fazer colagens essencialmente com coisas aleatórias. Também a parte mais gira disso que eu tenho são os meus álbuns de fotografias, que eu também mostrei no outro dia naquele vídeo que era mesmo do tour pelos cadernos, das minhas obsessões e assim. E ali é que se nota mesmo bem as coisas que eu gosto de fazer de colagens. E nestas como a do Oliver e Benji, que são coisas assim mais aleatórias e que ficam tipo visualmente bonitas. Eu acho que essa é a parte que é mais prazerosa do journaling para mim, que é montar um monte de coisinhas que combinam umas com as outras e fica bem bonito. E também ter papéis e autocolantes, que eu tenho algumas obsessões com papelaria. Algumas. Uma assim um bocadinho grande. Depois, estes agora, mais para o fim, fotografia. Eu espero de futuro acabar por conseguir fazer isto um bocadinho mais a fundo. Ou voltar a fazê-lo, porque eu antes fazia muito mais quando ia com a Sofia do Books Memories tirar fotos e assim. E em sítios em específico. Não tenho tirado tantas fotografias ultimamente quanto costumava.
mas eu adoro registar momentos. Mas aqui fotografia falo mesmo de fotos com um bocadinho mais cara de profissionais. Eu antes fazia muito mais isso quando a Sofia me emprestava a câmera dela. Atualmente não temos essa oportunidade, mas era uma coisa que eu gostava muito, muito, muito e que eu espero que de futuro volte a fazer mais um bocadinho. Vamos ver, não quero aguardar. No final, o 10º hobby foi o Ti que me chamou a atenção para esta parte, que é estar com os meus amigos. Estar com as minhas pessoas. Não é algo tão palpável, tão concreto, tão individual, tão artístico, mas é algo que me faz tão bem. Lembrar-me que eu gosto de pessoas, mesmo que às vezes elas me irritem. Lembrar-me que há pessoas para lá daquelas que me dão cabo da cabeça. E sabe tão bem não estar sozinha, principalmente nos dias mais complicados. Ou naqueles em que por isso simplesmente só quero distrair a cabeça. Não fazer nada muito pensado. E eu acho que nós nos esquecemos que estar com as nossas pessoas pode ser um hobby. Não precisa de ser uma atividade que nós praticamos. Não precisamos de ir sair todos juntos. O hobby não precisa de ser sair. Às vezes é só estarmos todos juntos. Só isso. Só conversar. Só dizer porcaria a cada 5 segundos. E estes são os meus 10 hobbies preferidos. Alguns mais palpáveis, alguns mais recentes, outros mais antigos. Na maioria das vezes são coisas que eu já faço, ou já fiz, ou fiz e volto a fazer durante os últimos anos. Mas, de um modo geral, são as minhas 3.500 coisas, 3.500 obsessões, ocupações, sei lá. Espero que gostem de alguma destas. Espero que, se quiserem que eu fale de mais alguma, mais especificamente, digam-me. Quem for cá de Évora ou conseguir cá vir, está sempre convidado à apresentação do querido diário, que será o começo para uma coisa muito gira. Não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler até porque ainda nem sei se vai começar a sair logo a seguir. Ai, Jesus. Já estou a dar spoiler a mais. Mas estão todos convidados para a apresentação do querido diário no Harmonia às 22 horas do dia 11. Estou à vossa espera. Agora, sigam-me nas vossas outras redes sociais, nas coisas que mais frequentam. Eu partilho conteúdo no TikTok e no Insta. E sou uma ganda chata em todos. Falo que dói em todos. Mas gosto tanto. Se gostaram do vídeo, comentem, partilhem, deem like. E até à próxima, maltinha. Tchau, tchau. Tchau.